Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou o João Alcim e a Pokédex finalmente está completa. Boa, fala galera, eu sou o GH e voltei a jogar um pouco de Pokémon com o Zoroark. Eu sou Alan Cruz, vulgo Catuplay, e hoje eu vou dizer duas frases. Uma, eu esqueci qual era a ordem, e segundo, como é chato fazer Shiny Hunt, mas eu tô gostando. Shiny Hunt? Ah não, Shiny eu só pego os que eu encontro aleatoriamente no caminho. Não, eu tô fazendo Shiny Hunt, tá legal, cara. Tô fazendo em live com a galera, tô fazendo o Grook, a galera votou. E a gente tá meio que fazendo uma brincadeira lá. Quem acertar aproximado ali, tem uma margem de 5, a numeração do ovo que chocar, que sair o Shiny, eu vou dar de presente pra pessoa. Então, tá bem divertido. Boa. Você voltou a jogar com o Zoroark Box, o GH? Sim, senhor. Pô, delicinha demais, hein? Mó da hora, velho. Delicinha demais, hein? O Slowpoke tá brincando, hein? Cara, muito bom quando você ganha o jogo com o Slowbro. Nossa. Eu ganhei alguns com o Slowbro, não foi poucos não. Rolou na liguinha aqui, viu? Ah, é? Rolou na liguinha aqui. Eu tinha uma carta desse... Ah, mas também não tô jogando. Fazer o quê? Bom, então vamos lá. Como notícias da nossa semana agora, a gente teve a revelação das 100 cartas de Lost Abyss, né? As cartas normais, comuns, né, de Lost Abyss. E foram reveladas algumas cartinhas interessantes, e aí eu queria aqui ouvir a opinião dos meus colegas de bancada sobre algumas cartas que a gente ainda não tinha tido notícia aqui no podcast, né? A primeira delas é o Amoonguss, Pokémon de grama com 90 de HP, estágio 1. Tem a habilidade Prank Spores. A qualquer momento em que essa carta for descartada da sua mão pelo efeito dos ataques dos Pokémon do seu oponente, ou por habilidades, ou pelos efeitos de uma carta de item ou de apoiador do seu oponente, descarte todas as cartas da mão do seu oponente. Por uma energia de grama incolor, Hypnohammer, 50 de dano, Pokémon ativo do seu oponente está dormindo. Fraqueza ao tipo fogo, custo para recuar 3. E aí? Será que é um jeito pra conter decks que descartam a mão do oponente? Possível, cara. É possível porque, assim, se ele tá falando que o efeito dele funciona quando o oponente... Uma das opções, dos efeitos, né? Quando o oponente usa uma carta de item ou apoiador da própria mão. E a gente tem aí, né, uma carta que é o Saturnino. É o Saturnino, se eu não me engano. Que ele obriga você a descartar cartas do seu banco. Então você pode descartar o Amoonguss nesse efeito e fazer com que o seu oponente fique sem cartas na mão. Se não for... Não, peraí. É da mão, tem que ser da mão. Não pode estar no banco. O oponente tem que fazer uma descarte da sua mão. Não, peraí. Toda vez que essa carta for descartada da sua mão, né? Mas qual efeito? Qual carta que tem agora que tá descartando da mão? Então, eu sempre lembro daqueles ataques, né? Sempre tem um ataque, descarte uma carta aleatória da mão do seu oponente. Eu não lembro de nenhum nesse momento que esteja no formato. Toda vez que tem esse tipo de efeito, eu penso sempre no Jesse James que a gente teve em Sol e Lua, né? Uhum. É uma carta muito chatinha de enfrentar, e essa seria um counter muito interessante pra ir contra o Jesse James. É muito específico. Tem algum que o oponente. Tem algum que o oponente faz você escolher qual carta você descarta? Agora não tô lembrado. Boa pergunta. Porque se for aleatório, talvez não seja tão bom, mas se você puder escolher uma carta pra descartar e essa carta tá no meta, aí é legal. Mas aí vai depender, porque provavelmente vai ser um deck específico que vai usar essa carta e não todos os decks. Aí é muito complicado de você usar esse Amoonguss, porque você vai depender de que o cara vai usar isso num turno e você vai zerar a mão dele. Se Amoonguss, obviamente, vai entrar em alguma situação de controle, mas vai depender do oponente, não de você. Se fosse um efeito onde você pudesse fazer algo pra nem que fosse descartar metade das cartas da mão, igual tinha aquele Persia que descartava até o cara ficar com 4 na mão. Eu ia falar isso, o Persia. O Obstagoon. O Obstagoon. O Obstagoon obriga, mas aí o Obstagoon não tá jogando, né? Meio que não faz muito. Tem naquele Intellion Counters lá, hein? Puta, tomei um sacode disso aí no online esses dias. É
um deckzinho bastante interessante. Parece pouco, né? Eu não sei, não. Como depende muito do que o oponente vai fazer, depende muito do field. Então é complicado de você apostar muito nessa carta. Eu não apostaria muito nela, não. Não, eu também não. Eu só achei, assim, curiosa. Sim, também acho. Bom, seguindo adiante, a gente tem, se vocês lembrarem no episódio anterior, o Cato tinha falado daquele aí, Swing Freely, e a gente teve finalmente revelado o que esse Swing Freely vai fazer. Então temos algumas cartinhas com esse arquétipo, né, por assim dizer, e vamos a elas. A primeira delas é o Dewgong, que tem o ataque Swing Freely, é um Pokémon de água. Eu vou falar todos pra gente poder entender o arquétipo todo, tá? O Dewgong, Pokémon de água com 120 de HP, estágio 1. O Swing Freely é o ataque que pra todos eles são iguais, uma energia de água, 10 de dano, joga uma moeda e decara, previna todos os efeitos de ataques causados a este Pokémon durante o próximo turno do seu oponente. Por 2 incolores, Arctic Return 40 vezes, embaralhe qualquer número de energias de água dos seus Pokémon no seu deck. Este ataque causa 40 de dano para cada energia que você embaralhou desta forma. Fraqueza ao tipo elétrico, custo para recuar 2. Aí a gente tem o Sidra. O Sidra tem 80 de HP, estágio 1, evolui do Horse, tem o Swing Freely e tem o ataque Hydro Shot por uma energia de água. Este ataque causa 20 de dano a um dos Pokémon do seu oponente para cada energia de água ligada a este Pokémon. Temos também o Kingdra. Não, o Kingdra ele não tem o Swing Freely, mas eu achei interessante ele porque ele combina com o Sidra, né? Porque você pode fazer com que qualquer um dos jogadores embaralhe a própria mão no seu deck e compre 4 cartas. Então é um Marshadow direcionado e que você não precisa ser quando você baixa, né? Uma vez por turno. Fora isso, a gente tem o Finion e o Luminion. O Finion, ele tem a habilidade Ocean Accompaniment. Ele é um Pokémon básico de água com 50 de HP. Essa habilidade diz o seguinte: quantas vezes você quiser durante o seu turno, você pode ligar uma carta de energia de água da sua mão a um dos seus Pokémon que possui o ataque Swing Freely. Fora isso, ele tem um ataque por uma energia de água Water Gun, causa 10 de dano seco. O Luminion tem também o Swing Freely, estágio 1, evolui do Finion, e além do Swing Freely tem o ataque Waterfall por 2 energias de água e uma incolor, 120 de dano seco. Então a gente tem basicamente um Finion que me permite ligar quantas energias eu quiser, tenho o Dewgong que dá 40 vezes o número de energias que eu volto do campo pro deck, e o Sidra que snipa 20 de dano para cada energia ligada nele em um Pokémon do oponente. É basicamente isso. E aí eu quero saber o que vocês acharam, porque eu achei bem curioso esse arquétipo. O que eles ganham em comum sendo o Swing Freely? O Swing Freely dá 10 de dano e você joga uma moeda. Se decara, você previne todos os efeitos de ataques. Acredito que o dano também, no caso, né? Deve estar... que o seu oponente vai fazer no turno dele no Pokémon que atacou. Só que o Finion, a habilidade dele é ligar quantas energias de água ele quiser nos Pokémon que tem o Swing Freely. Então, tipo, ele tem um deluge pra quem tiver esse ataque, entendeu? Pra mim, o que eles têm de vantagem é ter a aceleração de energia. Nem muito ataque Swing Freely, não, porque a aceleração de energia vai permitir que naquele turno você selecione qual tipo de ataque você vai dar. E aí você pode usar um ataque como o da Sidra, que causa da Sniper no banco ali, causando um dano que pode fechar um knockout. Ou você pode usar o Dewgong pra poder pegar as energias que estão em campo, dependendo da situação de jogo, e voltar pro deck, causar um dano alto. Então você tem ali uma versatilidade de ataque, dependendo da situação que você tá de jogo. Eu acho que basicamente essa é a vantagem do Swing Freely, você ter cartas diferentes e modos diferentes de jogar, dependendo do que você for fazer da partida. Dos ataques que eu vi, acho que só o do Dewgong, assim, é muito interessante. O resto é bem fraquinho, né? Eu gostei do ataque da Dewgong e do ataque do Sidra. Você usando o Sidra como finalizador, por exemplo. Como finalizador é legal. Mas o Dewgong seria o atacante principal, né? Eu acho que dá até pra brincar com o Zoroark aqui. Eu ia falar isso, que esse deck aí, sim, o Swing Freely, a maioria é estágio 1, então você pode meter no Zoroark aí. Você joga um Zoroark aí e é nóis, sabe? Eu achei bastante interessante. Bom, seguindo adiante aqui nas cartas que foram reveladas, a gente tem o Araquanid. Ele tem um Pokémon de água com 120 de HP, estágio 1. Tem um ataque por uma energia de água, Drowning Orb, 20 de dano, joga uma moeda,
Se você tirar a cara, o Pokémon ativo do seu oponente agora está paralisado e você descarta uma energia ligada a esse Pokémon. Por uma de água incolor, Jumping Headbutt, 60 de dano, fraqueza ao tipo elétrico, custo para recuar 2. E eu separei essa carta aqui porque eu achei esse ataque bastante interessante, né? Para esses deckzinhos que tentam controlar o campo de jogo do seu oponente com base em condição especial e tudo mais, sabe? Uma mina de Galar, uma paralisia ali, ou então usando o Bosque Glenwood para jogar essa moeda de novo, colocar alguma outra condição especial junto com o paralisado. Eu achei uma carta assim, não acho que vai ser nossa, né? Dominar o meta, mas eu achei uma carta interessante para se ficar de olho, né? Deve dar um roguezinho que o GH odeia. O que vocês acham? Pô, eu não odeio não, cara. Mas... Não odeia não, pô? Que isso? Mas, cara, é pra... Tipo assim, é uma carta específica pra controle, pra um arquétipo. É um rogue focado em controle, porque o segundo ataque dele vai de 60 de dano, então não dá pra você pensar em tentar finalizar com ele. É controlar as energias em campo do cara, ou não em campo, né? A energia do ativo, tentar travar aquele cara que ele vai tentar montar pra atacar, deixar paralisado. É controlar o jogo. Mas eu não... Cara, 120 pra esse tipo de estratégia eu acho que é fraco, ou tem muito deck ainda que usa switch, que usa um monte de coisa pra recuar, então acho que essa estratégia não tanca tanto agora assim não, né? É tão específico. Principalmente se você não jogar com um controle muito forte, né? Eu pensei, na hora que eu vi essa carta, eu separei ela porque me lembrou muito um deck que eu não sei se vocês chegaram a cruzar no online, mas que era uma delicinha de jogar, que era Tantacruel. Tinha o Tantacruel em Sol e Lua, se não me engano, que o ataque dele era você pegar e mover uma energia do Pokémon ativo, uma energia do Pokémon do seu oponente para outro Pokémon dele, e o Pokémon que recebia a energia tomava 30. É mais ou menos o que aquele Ribombee, eu acho, que o Sander tava usando no deck dele, faz. Só que o Ribombee causava 30 e depois movia uma energia. O Tantacruel, ele movia energia e quem recebia tomava 30. E era um deckzinho muito, muito curioso de jogar, porque você ficava movendo as energias do oponente para alguns Pokémon que não podiam se beneficiar dela e tudo mais, e você acabava ganhando o jogo nesse tipo de controle. É óbvio que com o Arceus puxando 3 energias pro campo, fica um pouquinho improvável, mas eu acho que dá pra dar uma brincadinha com isso aí em algum lugar. Assim, igual a gente fala direto. Se é um formato tipo Pauper desses, essas cartas tudo vê jogo. O Swing Freely, Araquanid também, fica bem maneiro, sabe? Porque assim, eles são fracos e esse negócio de jogar moeda pra deixar paralisado, descartar a energia, quando acerta é bom, quando não acerta é pesadelo, né? Tinha que ser alguma coisa mais fácil de acertar, assim, não precisar de moeda. Alguma outra condição, mas que não seja tão de graça, né? Por exemplo, só atacar que descarta energia e paralisa, que eu acho que dá pra abusar, mas eu acho que tinha que ter alguma outra condição. E falando nessa questão de condição aí pra deixar paralisado, a próxima carta que a gente tem aqui é o Electric, que é um Pokémon elétrico com 80 de HP, estágio 1, e ele tem uma habilidade que chama Emergency Shock, que fala exatamente sobre isso. Uma vez durante seu turno, quando você joga essa carta da sua mão para evoluir um Pokémon, você pode jogar uma moeda. Se der cara, o Pokémon ativo do seu oponente está paralisado por uma energia do tipo elétrico, static 30 de dano, fraqueza tipo lutador, custo para recuar 2. Então a gente tem a possibilidade de paralisar o oponente com uma evolução, né? E esse Electric, ele evolui pro Electros, que eu achei curioso, porque ele é estágio 2 com 160 de HP, por uma energia Coil dá 10 de dano, e durante o próximo turno, os ataques desse Pokémon causam 120 pontos de dano adicionais ao Pokémon ativo do seu oponente. E aí, o outro ataque dele, por uma energia do tipo elétrico como incolor, 160 de dano, descarte 2 energias deste Pokémon, podendo chegar a absurdos 280 se você fazer essa combinação de Coil e Lively Current no turno seguinte. Fraqueza é o tipo lutador, custo para recuar 3. E aqui eu acho que tem outro roguezinho. E é difícil, você teria que paralisar o oponente e dar o Coil com outro Electrose e tudo mais. Mas eu acho que é bem curioso. Uma coisa que eu não lembro, e galera, tem que ser que eu tô jogando pouco TCG, então algumas coisas eu vou me confundir. O Zoroark, quando ele se transforma, eu posso evoluir mesmo assim? Não. Não, né? Tem que esperar um turno. Tem que esperar um turno. Assim? Tem que esperar um turno porque ele conta como sendo outro Pokémon, entendeu? Porque, assim, o Electric você vai querer baixar ele pra paralisar. Então você pode ganhar um turno com isso. Ganhando um turno seguinte
você pode bater e tudo mais. Só que a questão o interessante seria se você conseguisse evoluir esse Elecross pra causar 10, no próximo turno causar 280 e deixar paralisado no mesmo turno que você atacar. Com a chance ou com a possibilidade do seu oponente não conseguir recuar e tirar o paralisado da frente, porque aí você consegue garantir esses 280 de dano, que somando com os decks que você já causou de dano, vai pra 290. Com cinturão, 300 de dano. 310. Não, 320. Então assim, é um roguezaço. Eu imaginei... jogando não, mas eu acho que o Electric joga mais. Eu imaginei você fazendo um Electric no banco e batendo, paralisando e batendo com o Electros na frente, entendeu? Sim, mas pra você fazer o Electros, você tem que... Ele é estágio 2, né? Sim, estágio 2. Então, mas é nessa situação que eu tô te falando. O ideal seria no mesmo turno você conseguir bater de Elecross e baixar o Electric pra paralisar, porque ele é um estágio 2. Você teria que usar doce raro, talvez, pra fazer isso num segundo turno, ou esperar um terceiro turno. E tipo, pelo que eu me lembro, assim, vagamente, o jogo tá bem acelerado, né? Você esperar 3 turnos pra começar a atacar e fazer uma estratégia é perder muita coisa. Tem isso. É uma pergunta, ele não precisa continuar no ativo não, né? Então, tecnicamente, pra manter esse efeito de aumentar o ataque dele, ele precisa se manter ativo. Então, corda de fuga ou boss no Electros que deu coil, reseta tudo, ele tem que dar coil de novo. Então, mas olha só, ele fala que durante o próximo turno, ataques causados por esse Pokémon causam 120 de dano a mais ao Pokémon ativo do seu oponente. Então é esse Pokémon. Acho que se eu recuar ele e voltar o mesmo pra ativo, ele continua sendo esse Pokémon, não? Continua sendo esse Pokémon, mas o efeito do ataque sai porque ele deixou o posto de ativo. Não, pô, durante o próximo turno? Sim, mas é a mesma coisa quando, por exemplo, o Pokémon não pode atacar no turno seguinte. Você joga ele pro banco, volta ele pra ativo e ele pode atacar. Porque o efeito do ataque, que era não poder atacar no turno seguinte, saiu no momento em que ele foi pro banco e voltou. Mas tinha um outro Pokémon que eu lembro que eu perguntei a você quando saiu o spoiler dele no Twitter, que mesmo se recuasse, voltasse e continuava o efeito. Porque sim, era o efeito... Mimikyu V, mas aí é um efeito de habilidade, é diferente. Não, tinha um atacante. Não era habilidade, era um atacante. Não era o Mimikyu, não vou lembrar qual é agora não, porque cansaço e sono já sabe como é que é, mas ainda mais a velhice que tá me fazendo perder a memória mais rápido. Mas eu lembro que eu perguntei, eu falei, pô, e se recuar, ele ainda continua atacando? Eu disse, sim. Não, aí devia ter alguma outra coisa envolvida, porque efeitos de ataque saem quando você vai pro banco e volta pro campo de ativo. Não, essa regra eu sei, mas como ele tá falando aqui desse Pokémon, entendeu? Tipo, especificamente esse, entendeu? Sim. Por isso que eu achei que nessa regra poderia, mas tudo bem. Não vou discutir com um juiz que é muito mais qualificado do que eu. Mas dá uma dúvida mesmo, né? De qualquer forma. Dá. Bom, uma outra carta aqui, que se a gente tinha falado tanto do Kirlia, que saiu lá em Voltagem Vívida, temos agora o Hipno, psíquico, com 110 de HP, estágio 1, e ele tem um ataque por uma energia psíquica, Psychedelic Call. Procure no seu baralho por até 2 Pokémon de estágio 1 e coloque-os no seu banco, então embaralhe o seu deck. Por 2 energias psíquicas, uma incolor, Zen Headbutt, 90 de dano seco, fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador, custo para recuar 2. E aí a gente tem mais um Pokémon caçando estágios 1 no deck e colocando em campo, e se a gente tivesse o Wally, dava pra fazer uma bagunça bem legal com isso aqui. O que vocês acham? Dava pra fazer uma bagunça mesmo. Na hora que você tava lendo o ataque, eu lembrei até, se eu não me engano, era uma Tapulele ou era uma Diance que buscava evolução, mas aí ele buscava pra evoluir. Esse não, esse faz o efeito da Kirlia, que eu ainda gosto mais desse Hipno, porque esse Hipno puxa qualquer estágio 2, então você consegue montar uma estratégia diferente, talvez até jogando com Zoroark aí, ó. Mais um pra botar um Zoroark direto no campo. É um jeito bem legal de você colocar o Zoroark direto em campo, né? O ruim é você ter que esperar um turno pra fazer o Hipno, aí você bate com ele pra colocar outros Zoroarks em campo. Eu acho que isso atrapalha um pouco, né? Mas, assim, é uma carta que eu manteria no meu radar também, porque é interessante o efeito dela, né? Pode nunca jogar? Pode nunca jogar, mas é um efeito interessante. Indo adiante aqui, a gente tem uma carta que, olha, eu acho... Eu até agora não vi ainda, né? Na verdade, nas listinhas que estão aparecendo de Giratina, mas é uma carta que eu achei bastante interessante, que é o Sablai, Pokémon psíquico com 80 de HP, básico, e que tem aquela aura de zona perdida em volta dele. Por uma energia incolor, Scratch, 20 de dano, e por uma energia psíquica, Lost Mine. Você pode usar este ataque apenas se você tiver 10 cartas ou mais na zona perdida. Coloque
coloque 12 contadores de dano nos Pokémon do seu oponente em jogo da maneira como desejar. Fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador, custo para recuar 1. E assim, colocar 12 contadores de dano me lembra muito aquele Blacephalon psíquico que a gente teve em Cosmic Eclipse, né? Que eu usava no baralho. Não, Cosmic Eclipse não, né? Um pouco antes, eu acho, na verdade. Não sei. Que eu usava no baralho do Blacephalon GX, né? Que dadas as condições específicas... É Cosmic mesmo, se eu não me engano. É Cosmic? Acho que é capaz de ser. Em que você tinha esse espalhar 12 contadores é muito interessante, né? Então eu gostei bastante dessa carta. É Cosmic, né? É. Então, e eu achei bastante interessante porque pode ser, por exemplo, um finalizador interessante pro baralho, né? Você desce ele, uma energia da mão, espalha 12 contadores de dano e consegue os knockouts que você precisa pra poder vencer o jogo. Então, eu gostei bastante. O que você achou, cara? Eu também achei legal, cara, porque naturalmente, em algum momento do jogo, você vai ter essa quantidade de energias na zona perdida pra poder usar o ataque da gelatina, ou usar algum efeito de cartas pra zona perdida, pra poder acelerar a energia, né? Então, em algum momento do jogo, ele vai ser muito útil, e principalmente pro late game, onde você colocar 12 contadores de dano vai fazer com que talvez você compre 4 prêmios de uma vez só. E era o que acontecia muito com o Blacephalon, que você citou, tô até com a carta aberta aqui. Ele, por 2 energias, uma psíquica e uma incolor, Fireworks Bomb, coloca 4 contadores de dano no seu oponente, do jeito que desejar. Se o seu oponente tiver exatamente 3 cartas de prêmio, coloque 12. Então a condição é muito parecida, porque você tem uma situação específica para usar e colocar 12 contadores de dano, né? E o Blacephalon, você precisaria o seu oponente estar com 3 exatamente para poder atacar. No caso aqui, a gente precisa apenas que o Sableye tenha 10 cartas na zona perdida pro Sableye colocar 12 contadores de dano, mas o próprio baralho tem uma estrutura que vai fazer condicionar ele a ter isso, e uma energia você faz serviço. O Gelatina, o Blacephalon também, tá, galera? Eu falei 2 energias aqui, mas na época tinha uma energia, a energia para criaturas, que fornecia 2 energias e você poderia anexar nele. E aí, não, fornecia uma só. Aí você tinha portal de criatura, né? Era o portal. Era o portal de criatura que fazia você anexar energia nele, e aí, filho, é um abraço. Fazia o que tinha que fazer. Então, 12 contadores de dano pra late game, que provavelmente não é a proposta dessa carta, é muito útil. Eu gostei bastante, eu acho muito válido pensar nela como um atacante secundário, um atacante finalizador, um atacante para vencer, por exemplo, decks que vão tentar de alguma forma negar prêmio pra gelatina, né? Por exemplo, não tem como bater cruzando uma habilidade que não toma dano da gelatina, alguma coisa do tipo. Você tem o Sableye que pode fechar esses knockouts que você precisa pra vencer. Então eu achei muito interessante essa carta aí, e vamos ver o que ela vai virar, né? Eu acho ela bem legal, assim, nos decks que você já usa esse rolê todo da Lost Zone, etc. E você coloca o contador de dano do jeito que você quiser. É bem maneiro, porque o principal é o custo, né, pra usar o ataque, e o custo é bem fácil de fazer um deck de gelatina, por exemplo. Eu achei o custo, o rolê pra fazer isso aí bem menor, inclusive, né? Porque o Blacephalon eram 2 energias, tinha que ter exatamente 3 prêmios. Esse Sableye não, né? Se você jogar 10 cartas lá e quiser ficar spamando 12 contadores todo turno no teu oponente, você pode. Não tem essa limitação. Bom, seguindo adiante, a gente tem a Indeedee, Pokémon também psíquico com 90 de HP básico. E eu coloquei aqui por causa do primeiro ataque dela, por uma energia incolor Smart Service. Se você for primeiro, você pode usar este ataque no seu primeiro turno. Procure no seu deck por uma carta qualquer e coloque na sua mão. Então embaralhe o seu deck por uma psíquica, uma incolor, Smack 40 de dano, fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador, custo para recuar 1. E coloquei aqui porque, se não me engano, a gente tinha um Sableye que fazia a mesma coisa em Sol e Lua, e que eu vi em alguns decks de Malamar, que era um baralho que sofria bastante se não fizesse um bom setup, né? E aí eu vi várias vezes o pessoal usando essa carta pra caçar uma carta qualquer no baralho e acelerar o rolê pro turno 2, né? Então... E tomando Cynthia na volta. Cynthia não tomava. Cynthia não, era Juiz, se eu não me engano. Mas sempre tomava uma na volta pra embaralhar a mão. Sim, mas aí você conseguia pelo menos... o teu intento geralmente era comprar carta fazendo isso, né? Então, se o seu oponente embaralhasse tua mão, você ia conseguir comprar carta, né? Então tá safe. Não, GH? Assim, mais ou menos safe, né? Você não vai ter aquela carta específica necessariamente, mas você rodou a mão, né? Seu oponente, na época, o teu oponente tava carimbo. Você ia comprar
comprar 6 cartas, ou 5, na pior das hipóteses. O jogo acabou de começar. Hoje você vai tomar o quê? Juiz pra comprar 4? Eventualmente. É verdade, né? Pelo menos, assim, se o cara vai mexer na tua mão e você já tava zicado, Exatamente. Assim, já te ajuda, Vixe, né? olha, eu cansei de partidas, eu olhar, eu preferi comprar e fazer pouca coisa no meu turno pra não dar marne, pra não mexer na mão do oponente, porque ele tava zicado. Eu falei, bom, ele tá zicado, mas eu ainda tô conseguindo fazer alguma coisa. Ele tá zicado, tá fazendo nada, eu vou deixar o oponente sem fazer nada. Aí eu embaralho a mão, dou 4 cartas novas pra ele, vai que o jogo funciona. Não. Isso é também. Isso é um ponto. Temos aqui também 2 cartas ultra raras, né? Do Aerodactyl, que eu achei bastante legal. Até uma arte fake que fizeram, que tá o Goku sentado no Aerodactyl. Vocês já viram? Não vi essa Achei sensacional. Porque vazou a carta secreta, a alternada dele, né? E ele tá voando lindo. Assim. Lindo. E aí alguém pegou e photoshopou o Goku pequeno sentado nas costas do Aerodactyl voando. Ficou muito sensacional. Bom, mas vamos lá. Aerodactyl V lutador, com 210 de HP, básico, por uma energia de luta, uma incolor, bite, 40 de dano seco, por uma de luta, 2 incolores, Rock Crush, 120 de dano, descarte uma energia do Pokémon ativo do seu oponente, fraqueza tipo grama, custo para recuar 1. E o Aerodactyl V-Star é também do tipo lutador, 260 de HP, tem por uma energia de luta e 2 incolores, Lost Dive, 240 de dano, coloque 3 cartas do topo do seu deck na zona perdida. E o V-Star Power dele é um ataque por uma energia incolor, Ancient Star. Enquanto este Pokémon estiver em jogo, ele ganha uma habilidade com o seguinte efeito: os Pokémon V do seu oponente em jogo, excluindo qualquer Aerodactyl V-Star, não possuem habilidades. Fraqueza ao tipo grama, custo para recuar 2. Eu acho que o ataque dele é bem qualquer coisa, mas o V-Star Power, por uma energia no início do jogo, assim, no T2, qualquer habilidade, caramba, é forte, cara. Tipo assim, se quebrar talvez a habilidade do Arceus não poder usar a habilidade, ele faz isso, né? Faz. Você já parou pra pensar que você pegar e usar esse V-Star Power contra 1000, você não precisa nem baixar a trilha para o cume? É verdade. Não, você começou a partida, começou o jogo e usou esse V-Star Power, você para 1000, você para Arceus, você para uma galera. Sim, não tem Crobat, não tem Palkia V-Star, não tem um monte de gente. Cara, eu achei muito absurdo esse ataque. Você para aquela atriz de Kill Bill, pô, uma turma. Ele tinha que fazer. Mas cadê o GH, gente, pra reclamar da minha piada? Vou reclamar não, hoje eu tô de boa. Cara, mas eu achei esse V-Star Power muito forte. E sabe quem que ele me lembrou? Me lembrou o Latios GX, vocês lembram? Que o GX dele, por uma psíquica, era fazer com que o seu oponente não pudesse dar GX. Então, eu não duvido que a gente passe a ver alguns baralhos usarem só essa linha 1-1 pra alocar as habilidades dos V do oponente, entendeu? E só loca a habilidade do oponente, dos V, né? E depois você joga em torno disso, sabe? Nem desconsidera o ataque do Aerodactyl, desconsidera o ataque do V, do V-Star. Qualquer coisa, vai botar um balão nele, recuar e bater com outra coisa e ficar com o bicho ali o resto da vida no campo, ou baixar um estágio desmoronado pra descartar ele, sabe? Porque é muito absurdo você simplesmente tirar todas as habilidades de... ele tem que ficar em campo, né? Você não pode descartar. Você tirar todas as habilidades dos V do oponente, né? Então, o seu oponente vai ter que conseguir nocautear o Aerodactyl pra poder voltar a ter habilidade. Eu achei muito ridículo. Mas é só a cópia dele, né? Não é todo Aerodactyl, né? É só então, esse assim, o oponente ainda tem um jeito aí de não ficar alocado de habilidade o resto do jogo, né? Dá nocaute nesse Aerodactyl. É a única forma. Mas como a gente tava falando, né? Você pega, por exemplo, o Mew sem draw, a chance dele dar nocaute nisso aí é só se ele já tiver com o jogo, assim, muito encaminhado. Senão ele não dá draw, entendeu? Isso seria muito absurdo. Não dá nocaute. Então é difícil. É uma carta aí pra gente ficar de olho, porque ela pode vir fazer uma gracinha por aí. Nós temos também uma carta do Stonjourner. É um Pokémon do tipo lutador, com 140 de HP, básico, por uma energia incolor, Power Stone, ligue até 2 energias de luta da sua mão aos seus Pokémon em jogo como desejar. Por uma energia de luta e 3 incolores, Lost Shoot, 120 de dano, coloque a carta do topo do deck do seu oponente na zona perdida, fraqueza tipo
grama, custo pra recuar 4. Eu separei essa carta aqui porque, primeiro, tem bastante vida, é um Pokémon básico, então pode usar capa, vai a 190 de vida, dando um prêmio só, é uma vida muito alta. Tem um ataque legal que se energiza e energiza outros Pokémon. E esse ataque, apesar de exigir 4 energias, eu achei muito absurdo. 120 de dano e você exila uma carta do oponente assim, porque sim. O que vocês acharam? Ninguém gostou da carta. Cara, eu não gostei tanto não, porque o custo do ataque é muito alto, por um efeito que não é tão relevante assim não, sabe? Isso, sei lá, é uma carta que vai pra zona perdida, né? Eventualmente pode ser... É aleatória, né? É aleatória. Esse é o problema. Ação de energia, talvez você possa pensar em alguma coisa, uma energia, puxar 2. Eu acho que seria bom se fosse tipo, sei lá, olha a mão do oponente e tira uma carta lá pra Lost Zone, sabe? Então, mas porque 4 energias ser. É muita coisa, sabe? 4 energias é muita coisa. Mas eu acho que é um bicho 140. É pesado, mas sabe por que eu acho que são 4 energias? Porque você tem machadinha pra poder acelerar, tem a gêmea, tem a dupla turbo, então energia da mão, uma machadinha, ou sabe, energia da mão no T1, no T2, outra energia da mão e uma dupla, você tá fazendo, né? E você tem meios de manipular o topo do baralho do oponente, né? Que vai sair, tem aquela Orbital que você olha, ou já saiu, se não me engano, 3 cartas do topo do baralho do oponente e ajeita, então você escolhe a carta que tá lá e vai... Você pode botar um draw ruim como segunda carta, a carta essencial como primeira, exila a primeira e joga o draw ruim pro seu oponente comprar no turno, sabe? É uma possibilidade. Também é um jeito, né, de usar essa carta. Acho que só eu gostei mesmo, né? Vamos adiante. Temos o Crocodile, um Pokémon do tipo noturno com 160 de HP, estágio 2, ele evolui do Crocorock. Ele tem uma habilidade Sandgang. Quando você joga este Pokémon da sua mão para evoluir um dos seus Pokémon, e quando este Pokémon é o seu Pokémon ativo e é nocauteado pelo dano de um ataque do seu oponente, você pode descartar uma carta aleatória da mão do seu oponente. Olha o Among Us aí. Uma energia do tipo noturno e 2 incolores, Double Edge, 160 de dano. Este Pokémon causa 30 de dano a si mesmo, fraqueza ao tipo grama e custo para recuar 3. Eu pensei como num range trap, essa carta podia ser interessante, entendeu? Local o seu oponente com poucas cartas, ele precisa causar nocautes e todo nocaute que ele causar, ele vai perder carta da mão. Então, tudo bem que é aleatória, né? Isso não é muito legal, mas isso combinado com algumas outras coisas pode virar algo interessante. Cara, é estágio 2. Eu fico muito... É muito difícil. Essa é a melhor frase desse cast. Não, mas é porque assim, é muito difícil às vezes você pensar numa estratégia, porque por ser estágio 2, e a gente tá vivendo um formato em que não possibilita você jogar muito com estágio 2, que não é tão útil quanto o Inteleon, que o Inteleon, o seu estágio 1 faz um efeito absurdamente forte e o seu estágio 2 também. Então meio que é difícil você ter um Pokémon onde só o estágio 2 vai fazer um efeito legal, e mesmo assim, cara, é complicado de você jogar. Pô, beleza, você evolui ele, né, e quando ele for ativo e nocauteado por dano, seu oponente descarta a mão do seu oponente. Você até falou descarta a carta da mão. Você até falou ali do Among Us. Cara, não vai ter deck de Crocodile jogando, então, tipo, também você não vai ver Among Us. Também que complicado. Eu até gostei do desenho da carta, mas é o Oswaldinho? Mas não é o Oswaldinho. Oswaldinho? Já ficou íntimo. É íntimo, né? Então, assim, eu tenho um problema com estágio 2 por conta disso. Que a maioria dos estágios 2 não vem pra você. Você vê poucos estágios 2 jogando. Isso é. Cara, esse estágio 2 é complicado. Tem que ter um efeito muito absurdo pra você botar um estágio 2 no deck. Com Hurricane, ou às vezes sem, né? Tipo, tem os exemplos do Inteleon, que é absurdo você pegar duas cartas apoiador qualquer. Apoiador não, né? Trainer. E esse aí, apesar de ser legal, de tipo, o seu ativo é nocauteado por dano, você descarta a carta da mão do oponente, não sei, cara. Não é tão forte assim a ponto de você querer diminuir a consistência do deck. Mas se tiver algum jeito mais fácil de burlar isso de ser estágio 2, quem sabe em algum deckzinho mais lento, controle, né? Concordo. Eu tinha pensado como controle mesmo, sabe? Você colocar isso aí pra funcionar. Mas quem sabe vocês gostam mais da última carta de Pokémon que eu coloquei pra hoje, que é o Galarian Stunfisk. Eu achei uma carta interessante pelo efeito que ela
se propõe, porque é um Pokémon do tipo metal com 100 de HP básico, tem por uma energia de metal Field Trap. Se o seu oponente possui um estádio em jogo, descarte-o. Se você fizer isso, descarte também 2 energias do Pokémon ativo do seu oponente, por uma de metal, uma incolor, T com 50 de dano seco, fraqueza tipo fogo, resistência tipo grama, custo para recuar 3. Achei legal, né? Dependendo do momento que ela for usada, dependendo da sua estratégia de jogo, né? É uma carta para esses controles insanos do Standard, na minha opinião. Essa aí eu acho bem interessante, porque, tipo... Não dá ideia pro Sander, não. Ele é básico, estádio, todo deck tem estádio, e descartar 2 energias é muita coisa. Agora, é duas cartas de energia ou 2 energias? Faz diferença ou assim? Faz diferença. Se tiver cartas de energia, você pode descartar, por exemplo, uma dupla e uma outra carta. Se for só 2 energias, né? Você descartou a dupla, acabou, né? Mas eu acho que vai ser cartas, viu? Não é por nada não, mas se eu fosse pra chutar, eu chutava que era carta. Pois é, se for carta, é bem forte, hein? Porque assim, a galera usa aquele Velton, né? Que com uma dupla ou 2 incolores, você descarta até 3 energias especiais, mas é especial. Esse aí descarta qualquer energia, ponto, né? Nossa, aquele Velton faz uma bagunça, hein, cara? Você poderia, tipo, descartar energia de Palkia e tal, porque o Palkia, ele depende mais da habilidade do Verstar Power e acho que tem uma Melody no deck só, né? Geralmente é isso. Então, às vezes você consegue ganhar do Palkia aí no descarte de energia, velho. Rodar aí com 4 Galarian Stunfisk, que descarta energia todo turno. Mas aí seu oponente tem que cara. baixar estádio, né? Se seu oponente não baixar estádio, você não descarta. Tem isso, né? O problema é só descartar o estádio. Talvez não dê pra fazer vários, não. Acho que um ou outro, né? No momento, assim, mais preciso. Eu acho que vai ser o que o Alcim mesmo falou. Numa situação de controle, o cara vai baixar ali no momento certo pra acabar atrapalhar o cara, né? E é o que vai acontecer. Às vezes você pode combar isso com a mina de Galar, porque, por exemplo, você usa a mina de Galar e aí pro cara conseguir recuar, ele tem que baixar um estádio e aí o Galarian Stunfisk tira as energias. E você baixou a mina de Galar depois e fica nessa, entendeu? Sim, basicamente isso. Pois é. Bom, agora que a gente terminou os Pokémon, a gente tem uma apoiadora, a Fantina. E se você lembrar bem, foi uma carta que a gente chegou a comentar naquele leak falso, cara. Tinha um apoiador com o nome Fantina, mas que agora tem realmente um efeito completamente diferente do que daquele leak falso. Diz o seguinte: você só pode jogar esta carta se tiver 10 ou mais cartas na sua zona perdida. Durante o próximo turno do seu oponente, os seus Pokémon recebem 120 de dano a menos dos ataques dos Pokémon V do seu oponente, incluindo os Pokémon que entrem em jogo naquele turno. Então é isso. Colocou 2 cartas na zona perdida, Fantina tá tomando 120 de dano a menos. Você lembra qual era o efeito daquela Fantina antiga, não, né? Nem ideia. Deixa eu ver aqui. É bom não lembrar mesmo também, não. Não vai ser útil? Uma pergunta. Aquela lesma que vai chegar, que é tanque pra caramba, que foi Pokémon do Oeste, como é que é o nome dela mesmo? Gudra. A Gudra, isso. A Gudra, ela vai ter alguma interação com Zona Perdida? Eu saiba, não. Porque seria interessante, né? Ela já é um Pokémon que vai vir pra tancar dano a vida inteira e mais 6 meses. Se você colocar a Estafantina tancando mais 120 de dano no turno, ela vai praticamente não sofrer dano nenhum. Sim. Seria algo interessante, né? Mas, pra você usar a Fantina num deck de Gudra que não tem essa característica de Zona Perdida, aí é inútil. Eu acho que a questão é você encontrar lá no deck o meio de jogar essas cartas pra zona perdida. Sim. Você encontrou o meio de fazer isso aí, pau na máquina. Dá pra ficar tancando direto com o Gudra, entendeu? Nossa, 120 é muita coisa, hein? Não, coisa pra caramba, cara. Você tá louco. Rola também aquele deckzinho lá de Stonejourner, que você tem um ataque que toma menos dano, aí você tem um capacete que toma menos dano. É verdade. Aí você usa essa Fantina que toma menos dano. Mas Nossa aí como é que você vai colocar 10 cartas na zona perdida com aquele baralho? Com aquele não, né? Esse aí é o problema do GH do futuro. Isso, o GH do futuro resolve. O futuro, ele que se vire pra resolver esse problema. Exatamente. Sabe as palavras. Por enquanto, a gente tá trabalhando no campo das ideias. Mas assim, é muito, muito interessante. Eu gosto da ideia. Pode funcionar legal lá nesses decks que estão focados em tancar dano, né? Cara, eu sei que é muita coisa, mas dependendo de como tiver o torneio, o field, de quem estiver jogando ali,
surgir, capaz dessa carta surgir num deck de Giratina, cara. Giratina já vai ter essa característica de jogar Pokémon na Lost Zone. E você tancar 120 de dano num turno pra ganhar um turno ou dois, é forte, pô. É muito forte. E isso pode fazer com que no late game você consiga pausar ali um possível ataque que o seu oponente ia fazer pra fechar o jogo. Sim, mas eu vou te falar um negócio. Olha, as cartas que interagem com a Zona Perdida, como por exemplo... aquele Mirage Gate, o Lost Sweeper, os efeitos bons delas não dependem de um Pokémon com interação da Lost Zone. Entendeu? Eu não preciso, por exemplo, ter a Giratina em campo. Sim. Eu posso usar o Mirage Gate, ou posso usar o Colress com outros Pokémon. É difícil e tal, mas posso. Então, você pode, por exemplo, montar uma estratégia tanque com isso aí. Já pensou, por exemplo, aquele Duraludon lá no começo, quando logo que ele saiu, era uma estratégia full tanque e você energizava devagarzinho na mão e curava e depois você vinha batendo, depois que o seu oponente já gastou os recursos dele, você vinha batendo e fazendo um pressing de 220 todo turno. Você pode, por exemplo, trabalhar, tô usando o Duraludon porque é um Pokémon que já teve uma estratégia assim, né? Trabalhar e usa duas energias de tipos diferentes, inclusive. Uma estratégia para você limpar o baralho tancando um pouco de dano no começo e depois energizar um Duraludon usando, por exemplo, o Mirage Gate, bater e usar a Fantina pra tancar dano. Então, é uma possibilidade, entendeu? Mas é difícil, muito complicada de acontecer, Mas assim, complexo. É complexo. Mas assim, a possibilidade existe, entendeu? E a gente não deveria desconsiderar de vez, sabe? Não, também acho. Por fim, a gente tem a energia especial, a Gift Energy. Enquanto ela estiver ligada a um Pokémon, ela provê uma energia incolor. Se o Pokémon a qual ela estiver ligada for nocauteada pelo dano de um ataque do seu oponente, compre cartas até ter 7 cartas na sua mão. Talvez Lucky seja... tipo um Lucky Egg. Talvez seja uma adição interessante pra Blissey, né? Não, acho que não 4 cópias, né? Mas talvez 1 ou 2 pra você ajudar naquele drawzinho no começo do turno, no entre turnos, né? Então eu acho que pode ser legal. Talvez possa até substituir o uso daquela energia de draw, que você só compra uma carta. Se bem que aquela energia é boa, porque você vai comprar uma carta independente de qualquer coisa, turno, né? Eu acho que, por exemplo, eu teria as 4 da Dread Draw e uma Gift Energy, talvez 2, entendeu? Pra você ligar no seu Pokémon, vai nocautear. E como são efeitos que trigam no mesmo tempo, a ordem é sua, você quem faz, triga Gift Energy, compra até T7, depois você vai lá e compra uma carta pra cada Treasure, né? Então, Treasure não... É Lucky, né? É Lucky Energy. Acho que é Lucky. Da energia lá. Bom, olha lá. O que você achou dessa energia aí, GH? Cara, é legal ela. A gente tinha aquele Lucky Egg, né? Na verdade ainda tem, né? Ainda tem? Tem. Tá no formato. Caramba, eu achei que ele já tinha ido embora faz tempo. Não, pô. Espada Escudo 1 É verdade. É Espada Escudo 1. É porque nunca mais vi o jogo, né? Via jogo no Blacephalon, que descartava a mão inteira pra dar dano. E aí o cara matava o Blacephalon sem encher a mão. Mas viu? É verdade. Também no Blacephalon. Falou que eu joguei de Blacephalon, usei acho que poucas vezes. Eu tinha uma cópia. Era naquele Blacephalon Jirachi, sabe? Não era no outro Blacephalon, não. Era o Blacephalon Jirachi, era o Baby. Não, mas é aquela versão do Pidgeotto. Jirachi. Não era o Pidgeotto, era a outra, que usava... Não, era outra solo, né? Que era green, alguma coisa assim. Era com os Blacephalon Baby, tinha aqueles outros atacantes, né? O Cramoran, tinha o Zacian pra dar draw no começo do turno. Esse aí usava uma cópia mesmo. Esse usava Lucky Egg. É porque essa outra versão usava mais de uma cópia do Lucky Egg. Chegava a usar 2 ou 3, entendeu? Acho que eu joguei eram ou Blacephalon puro, ou Blacephalon... E não joguei com Green, ou Blacephalon com Pidgeotto, ou Tintino. Cheguei a jogar essas 3 versões. Mas assim, eu gosto da energia, sabe? Uma carta que se beneficia claramente disso agora é a Blissey, né? Muito. Sim. Claramente, porque assim, você pode voltar ela da pilha de descarte quando você bate, e a Blissey já tem um histórico de ficar com pouca mão, né? Sim, isso é um negócio que me incomoda um pouco pra jogar difícil, ajuda muito, né? Ela. Você fica quase sempre com pouca mão, né? Você depende do seu oponente bater pra você comprar carta, e se você não achar as energias lá, você compra meio ruim, né? Mas é um baralho legal, e eu acho uma adição interessante pra
pra ele. Também gosto, eu acho que vai entrar bem. Como você disse, eu acho que não deve ir muitas cópias, porque ela vai ser pontual pro início do jogo, mas eu acho que mesmo assim ela ainda cai bem no deck. Bom, seguindo aqui as nossas notícias, a gente teve a confirmação de que vão ser lançadas latas de Giratina V, Rotom V e Gallade V. A gente ainda, obviamente, ainda não tem a confirmação dessas latas no Brasil, né? Mas elas vão ser lançadas também naquele estilo das últimas latas lançadas, né? Tem aquela versão padrãozinha hexagonal, né? 9 lados. E tem aquela versão grande que foi com as latas dos Tagtin aqui no Brasil, né? Os Estados Unidos provavelmente vão receber a versão maior, a Europa a versão menor. Se for pra apostar, eu apostaria que a gente recebe a versão menor aqui no Brasil quando elas vierem, né? A Giratina é a Giratina agora de Lost Origin. O Rotom, ele é daquele Special Set V-Star, que é aquele Rotom que a gente falou num dos últimos episódios lá, que tem interação com a Lost Zone, e o Gallade é da Dark Fantasma. Das três, assim, a que eu acho que mais importante mesmo é a Giratina mesmo, né, cara? Porque a Giratina é um jeito mais fácil de conseguir pelo menos a ver, né? É a que mais vai valer a pena você comprar dessas latas. Mas tem que ver o preço que vai vir também, né? Porque dependendo do preço, pode ser que saia muito mais caro você comprar a lata do que você comprar a carta avulsa. Pois é. Considerando que as últimas latas estavam saindo em torno de R$110... E considerando os atrasos que essa lata pode chegar quando rotacionar? Pois é, eu não chutaria menos de 120 nessa lata, não. Também chutaria, não. Aí você vai comprar as latas e, 6 meses pra ela chegar aqui. Por aí. Bom, até agora não teve deck dos cavalos, né? Pô, não fala não. E a galera tá achando que esse Dialga... Opa, dei spoiler. E o pessoal tá achando que esse Dialga Palca vai chegar pra gente. Pois é, porque foram confirmadas a Origin Form Dialga V-Star e Origin Form Palkia V-Star Premium Collections lá nos Estados Unidos, né? Para lançamento dia 7 de outubro. São aquelas box, né? Vem a carta do Dialga e do Palkia Full Art, né? Em suas respectivas boxes. E uma arte diferente da versão V-Star deles. Então você já recebe Dialga V, Dialga V-Star e Palkia V, Palkia V-Star. Isso Beautiful. É a forma de a gente ver lançada aqui no Ocidente a versão Full Art dessas cartas, né? E se você for lá na coleção, a gente teve a versão regular e teve a versão secreta, né? Não teve a V Full Art. Então a V Full Art foi cortada para estar aqui nessas boxes. O preço sugerido para os Estados Unidos é de $40, R$39,90 e R$99. Então, assim, jogando a real, se esse produto não for muito modificado pela Copag, só fazendo a conversão direta daria mais de R$200. Não tem. Cara, esse produto não tem como ser vendido aqui. Desse jeito que ele tá aqui, custando $40, não tem como. Copag ou vai ter que negociar uma alteração no produto, uma modificação nele, porque eu duvido muito que eles lancem essa box a R$200 aqui. E a frase ver lançado foi uma frase que você me fez rir agora. Porque ver lançado é uma coisa que a gente não tá vendo. Cara, quanto tempo que eles lançaram essa box dos cavalos já? Cara, dos Calyrex. Já faz um tempo e até agora a gente não viu o cheiro dessas boxes, cara. E aí só tem desculpa de que tem atraso, de que tá faltando produto, de que tá não sei o quê. Cara, e o produto que a gente quer não tem. Aí vai dar desculpa que é porque no torneio não voltou. Porra, o torneio tá voltando, o produto não para de sair. E aí a gente não recebe. Aí isso daqui que é um produto, porra, legal pra caramba, Dialga. Ou dos Calyrex também eram muito legais, mas pra chegar na época certa. Aí esse Dialga e Palkia que tem que chegar na época certa, vai demorar 6 meses pra chegar. E aí já acabou o período. Vai lançar nova mecânica, vai vir uma parada mais absurda que talvez vai sobrepor essas cartas e acabou, cara. Você vai colecionar só isso daí e não vai ver esse tipo de carta jogando na mesa. E sabe o que vai acontecer nisso aí, quando acontecer isso? Aí vai servir como desculpa para um novo lançamento. Porque você fala, não vamos lançar porque a última vez que a gente lançou não vendeu. Mas não vendeu porque lançou um ano depois. Entendeu? 6 meses pra fazer um lançamento de um produto, pô. Pois é difícil, galera. É difícil. Não, e o pior é que ainda tem pior. Esse produto é muito bom, cara, porque vem um V-Star, vem, moedinha e o marcador. A última vez que eu vejo uns produtos bons assim, e são cartas competitivas, né? A última vez que teve foi aquele Tag Team, cara, que era maravilhoso. Todo mundo gostou de comprar, né? Cara, aquele produto era muito bom mesmo. Os Tag Team tudo, Rexizard, Full Art, barateou pra caramba por causa disso. O Picaron Full Art,
Não era full art, era arte alternada, né? O jeito Era arte alternada. Quando arte lançaram alternada. essa ideia de arte alternada, né? Isso, então, tipo, são ótimos produtos. Isso aqui tinha que ser prioridade máxima. Tinha que estar aqui, tipo, pra ontem, né? Sim. Ó, esse aí, como é uma box, tá? Como é uma box que tecnicamente é um produto que você adapta mais fácil do que, por exemplo, a lata, né? E tudo mais. E considerando que a gente teve um lançamento até rápido do Arceus V, que me pegou muito de surpresa, eu não esperava, né? Assim, tudo bem que o lançamento foi assim, produziram meia dúzia de box e foi o que teve. Mas assim, foi lançado rápido. Então, eu não vou dizer assim, ainda tem aquele 1% de esperança dessas duas boxes específicas virem pra cá rápido, sabe? Bem diferentes do que esse lançamento internacional. Mas eu ainda tenho essa pontinha de esperança aqui, pequenininha, de que ela venha, porque o Arceus veio rápido, né? Super modificado, não tinha figure, não tinha não sei o que, não tinha aquilo outro, mas veio. Então, sei lá, né? Vai que, né? Tomara que eles ouçam as preces dos jogadores aí, tragam isso aí pra facilitar a gente poder montar um deckzinho de Palkia ou de Alga Turbo, né? Quem dera. Bom, também foi revelado um Absol promo da Coro lá no Japão. Eu achei esse Absol interessante porque ele vem com aquela questão de você mexer na mão do oponente. Ele é do tipo noturno, com 100 de HP básico, por uma energia noturna slash 30 de dano, por uma energia noturna e 2 incolores, Lost Claw 70 de dano, coloque uma carta aleatória da mão do seu oponente na zona perdida. Fraqueza tipo grama, custo para recuar 1. E aí, pô, uma carta aleatória na zona perdida pode ser interessante. Tudo bem que eu acho que é meio meme, né? Essas cartas promo lá, usualmente são meio meme, né? Mas sei lá. Cara, nem tanto, assim. Você tem agora o Dark Patch, que liga uma energia nele, a dupla ou a turbo, que você pode colocar nele, e tá causando 70 de dano e mexendo na mão do oponente. Não é tão complicado você usar esse ataque, não. O problema todo é 100 de HP, né? Eu não digo complicado, eu digo meio meme porque não acho que vai ser uma carta assim, nossa, super importante no momento. É uma carta interessante, faz um efeito legal, não é difícil, como você disse, né? Um Dark Patch, uma dupla da mão, é nóis, mas eu confesso que eu tô curiosinho pra saber o que vai virar dela. Pois é interessante, mas assim, o dano eu acho muito baixo, né? 70. E, de novo, mexer em alguma carta aleatória da mão, eu acho que é o detalhezinho que faz ela não funcionar, entendeu? Aleatório é foda, cara. Aleatório pode ser qualquer coisa. E aí, num formato rápido, você perder um turno pra descartar. Não descartar, né? Mandar uma carta aleatória pra Lost Zone não compensa. Se fosse olhar, escolher e mandar embora, aí ela seria uma carta muito boa. Aí eu já acho que nem dava pro custo dela ser uma Dark e 2 incolores, hein? Talvez 2 Dark ou incolor, né? 2 Darks e uma incolor, eu acho que ficava mais aceitável, hein? Sim, pra fazer isso aí, eu acho que dava. Se precisar, faz isso aí, mas assim, melhor do que a carta não ver jogo, saca? Não, o cara vai montar isso daí dando uma Roxanne no final do jogo. É uma possibilidade, viu? Se você, por exemplo, tiver uma outra carta que mexa na mão do oponente, você vai lá e tira uma carta da mão dele com outro efeito, e depois você dá esse ataque zerando a mão do oponente, a gente pode ter um Hand Trap aí. Exatamente. Bom, seguindo adiante, as nossas duas últimas notícias têm a ver com algumas revelações por parte da TPCI. A primeira delas é que a gente tá tão na ânsia, né, da chegada da coleção Lost Origin em setembro, mas já foi revelada a data de lançamento de Espada e Escudo 12. Esse lançamento vai acontecer dia 11 de novembro, né, com os pré-releases americanos entre os dias 29 de outubro e 6 de novembro. Então a gente vai ter Lost Origin em setembro, e aí logo em novembro a gente já tem Espada e Escudo 12. E pra juntar duas notícias em uma só, porque a gente comente de uma só vez, a gente achava até então que essa coleção Espada e Escudo 12 seria lançada como a última coleção do bloco Espada e Escudo. A gente chegou até a comentar que a gente poderia ter um IC aqui na América do Sul com full Espada e Escudo, né, de Espada e Escudo 1 até Espada e Escudo 12, mas foi revelada a existência de uma coleção especial chamada de Espada e Escudo 12.5 por enquanto, né, aquele nome placeholder, a ser lançada a princípio no começo de 2023. Então Espada e Escudo
Escudo vai ultrapassar os limites de 2022, tendo ao menos uma coleção a ser lançada no começo de 2023. Um set, provavelmente como mini set, né? Esses de Triple Packs, como foi Pokémon GO, como foi Shining Fates, que vai trazer todas aquelas cartas promos e cartas cortadas de coleção lá desde o começo de Espada e Escudo até agora. Então vai ser um grande set catadão a princípio, né? E eu não duvido que eles coloquem alguma carta que a galera quer muito pra poder fazer isso aí que vender. Então você vai tirar um monte de catadão e um ou dois da carta que você realmente quer. Então a gente... É isso, né? Basicamente o mini set em janeiro de 23... Em janeiro não, né? No começo de 23, com as cartas cortadas em Espada e Escudo. E aí eu quero saber a opinião de vocês. Espada e Escudo 12, mini set. E aí? Esse Espada e Escudo 12 mini set não seria aquela coleção que o Japão vai receber? Porque normalmente essa coleção é só pro Japão, não vem pra gente. Então, com essas cartas que foram lançadas aqui e não lançaram pra ele, que é feito exatamente pro Japão poder ter todas as cartas e meio que parelhar ali os lançamentos, né? A gente tem todas as cartas e eles também têm todas as cartas, porque se for só isso, acho que essa coleção não vem pra gente. Não, se então, for só isso. Mas é que aí é o contrário, é pra trazer as cartas que tem lá e nós não temos aqui. Esse é o ponto, entendeu? Porque o que aconteceu? Na verdade, o lançamento, a existência dessa coleção foi revelada porque a TPC, que a gente sempre fala aqui, né, o formato japonês, ele é diferente do formato ocidental, né, o formato que a gente joga basicamente no resto do mundo. E então pro Mundial que tá chegando agora em agosto, os japoneses recebem a informação por parte da TPC de quais cartas podem ser usadas nos decks que eles vão trazer para jogar o Mundial aqui no Ocidente. E nessa carta já trazia a revelação dessa coleção, entendeu? E aí nesse set eles não usam pelo que eu entendi, né? Eles não usam a referência as cartas, né, com as coleções japonesas. Eles marcam as cartas que eles podem usar baseadas nas coleções ocidentais. Tanto é que, por exemplo, uma vez eu acho que eu já falei aqui no episódio que a gente não teve, por exemplo, a bolsa de aventura que saiu alternada lá no Japão, né? A gente tinha a bolsa de aventura, mas não tinha a bolsa de aventura com aquela arte específica lá. Os japoneses podiam vir jogar o Mundial com a bolsa de aventura normal, mas não podiam vir com essa arte alternada dela, entendeu? Então é basicamente isso. Então essa revelação por parte da TPCI, até para citar a própria notícia, ela diz o seguinte: esse ano a Banlist também revelou as cartas dos sets ocidentais em que as cartas japonesas vão aparecer. Então isso deu pra gente uma ideia do que vai fazer parte desses sets. Então quando chegar esses sets a gente vai acabar, né, comentando mais sobre eles, mas junto com a carta lá que aparecia, por exemplo, só pra ficar em um exemplo que talvez as pessoas lembrem, o Orbital que a gente comentou um tempo atrás, que quando você pegava e evoluía, ele ligava 3 energias do descarte no Pokémon do seu oponente. Esse Orbital não pode ser jogado no Mundial, entendeu? E aí, na banlist lá que os japoneses receberam, veio falando, o Orbital tal, ele é da coleção japonesa XYZ, e no ocidente o equivalente dele tá saindo, por exemplo, na coleção Espada e Escudo 12.5. Opa, peraí. Então se ele vai sair, se é da coleção XYZ no Japão e da Espada e Escudo 12.5, se a gente parar pra analisar a banlist japonesa, a gente começa a desenhar o que vai estar nesse possível mini set depois que acabar o bloco, né? Verdade. O que tudo indica é o seguinte: eles falaram que a primeira coleção do novo, né, de Scarlet Violet tá início de 2023. Se a gente tem a janela de lançamento normal, se a gente manter pra fevereiro, a gente vai ter essa Sword and Shield 12,5 em fevereiro, né? E em maio a gente vai ter a nossa primeira coleção de Scarlet Violet. O que vai ser quase 6 meses depois do lançamento do jogo. Que eu acho que é um espaçamento muito grande. Isso é verdade. É um grande espaçamento no lançamento, né? O jogo tá previsto pra lançar no final desse ano, né? De novembro pra dezembro, se não me engano, né? Novembro. 18 de novembro. Já tem data oficial? Já. 18 de novembro, se eu não me engano. Então, isso que pega, porque esse set, ele tá previsto pra começo de 2022. Se a gente pegar e for usar, por exemplo, como foi Shining Fates, que foi um set que veio meio fora de época, ele vem em fevereiro. Então, assim, ou eles lançam esse set em janeiro e já emendam um Scarlet Violet em fevereiro, ou a gente vai ter um atraso muito grande no lançamento da coleção Scarlet Violet, né? Faz sentido. Ou eles vão
sei. lançar na meiota, né? Eles vão lançar primeiro Scarlet Violet, tipo, em fevereiro, e no que seria o nosso primeiro mini set de Scarlet Violet, lançar esse 12,5. O que não faz muito sentido, mas... É estranho, né, cara? Parece que, tipo, parece um set que eles estão usando de propósito pra dar uma enrolada no Scarlet Violet, sabe? Não tinha pensado nisso ainda, não, mas você tem razão. Lembra que a gente falou uma notícia que era capaz de lançar o Scarlet Violet lá no final de janeiro, fevereiro, no Japão? Tava tendo problema de atraso. Então a sensação que eu tenho é que esse set é pra isso, que eles já estão prevendo que devem conseguir lançar só depois. Estão querendo meter uma coleção ali aleatória nesse meio tempo, né? Pra não ficar um vácuo. Faz sentido o que você disse. Que aí eles vão ter a possibilidade de preparar melhor o set. Você já não tá, Sim, né? E é capaz de ele pôr umas cartas que foi cortada no meio do caminho também, não vieram, né? Pô, mas aí é provável que esse set novo venha com design novo de cartas, né? Pelo menos a gente espera isso, né? O 12,5? Não, o Scarlet Violet. Ah, sim, né? Não, tô falando do 12,5. Ah, sim. Eles devem aproveitar algumas cartas que foi cortada pro ocidente e colocar lá também. Ah, olha, se não fosse tanta carta cortada, eu chutava um Best of Sword and Shield, que nem foi a Best of XY, mas não dá, cara. Pode ser, né? Eles iam ter que mandar uma deck box com, tipo, 300 cartas, sabe? É muita coisa cortada. É muita coisa cortada. Cara, vai ser ia ser uma booster box dupla. Não, então eles vão meter uma de Generations lá de novo, né? Ah, é? Nossa, uma Evolutions lá, sei lá. Generations... Era Generations? Não, era Evolutions. Evolutions lembrava Base 7. Generations era coleção normal. E ó, eu vou falar pra você. Foi Evolution que não veio pra gente. Foi Evolution que não veio pra gente. Eu não sei se vem mudança no visual das cartas, não. Porque, por exemplo, entre BW e XY não teve, né? A gente teve mudança em Sol e Lua e depois Espada e Escudo. Então, assim... Mas teve mudança de Sol e Lua pra Espada e Escudo. Teve. Então, assim, mas eles não mudarem o design da carta é uma coisa que pode acontecer, porque já aconteceu. Faz sentido. Recentemente, né? Porque lá atrás não mudava mesmo, né? Mas pode acontecer. Cara, mas é capaz deles mudarem o design da carta. Porque eles vão... Tipo assim, se os vazamentos do jogo estiverem corretos, eles vão ter, basicamente, talvez 3 mecânicas novas dentro do jogo. Uma mecânica de pokémons diferente e uma mecânica de jogo que é muito parecido com a Mega, né? Pelo menos deixa entender que é muito parecido com a Mega. Então é capaz deles fazerem um design novo por causa dessas mecânicas novas, dessas cartas diferentes, desses pokémon diferentes. Não sei se vocês estão meio por dentro do que pode ser, né? Mas eles podem trazer. Então é uma chance deles fazerem um design novo para aproveitar essa nova geração e não manter esse design, já que vão trazer uma proposta diferente de jogo. Então eu acho mais provável eles mudarem o design. Mas se mantiverem também, tá legal. Então eu curto o design das cartas atuais. Eu gosto também, eu achei bem legal. Eu acho o foil que veio em Espada e Escudo, esse foil de barrinha, um negócio assim sensacional. Eu gostei bastante. Também gostei. E assim, se mantiver, também não acho ruim, não. Vocês viram as novidades? Assim, só pra puxar um assuntinho rápido antes de encerrar, que eles estão... eu até cheguei a comentar com vocês sobre o que poderia ser uma raridade fake, que eles estão falando é o seguinte: alguns pokémons vão receber uma versão nessa nova região, só que não é uma regional form, não é uma forma regional, é um novo pokémon. Mas vou dar um exemplo, tipo vou chutar um Garchomp aqui, não lembro quais são os pokémons que eles especularam, mas vou chutar um qualquer aqui, primeiro que vem na cabeça, Garchomp. Vai ser um pokémon muito parecido com Garchomp, com uma paleta de cores totalmente diferente, mas o nome não será Garchomp. Você vai ver um Garchomp com uma cor diferente, que não é shiny, não é nada, com alguns detalhes diferentes, alguma coisinha diferente ali. Você vai olhar e falar assim: caralho, fizeram um Garchomp diferente, mas o nome é outro, o número de Dex é outro, como se fosse um Pokémon novo. É basicamente isso que eles vão fazer, mudar a paleta de cores de alguns Pokémon, dando umas características diferentes pra ele, umas coisas diferentes. Tipo, não sei se você chegou a ver uma imagem do próprio Among Us que tem, que ele tá com umas paradas caindo do cogumelo, da parte de cima do cogumelo, tem tipo parece um negócio de gelo pontudo caindo dele. Tipo assim, é um Among Us com um detalhe diferente, só que o nome dele não vai ser Among Us, vai ser outra coisa. Cara, e vai ter um número novo, vai ter um número novo de Dex. Tipo assim, os caras que estão vazando o jogo estão falando que é isso, mas não tem nada confirmado, só especulação. Que loucura. Na minha opinião, é preguiça. Você vai pegar um design de um Pokémon legal que todo mundo ama, você vai mudar a cor dele, mudar a paleta de cores, dá um detalhezinho diferente, bota um Spike no ombro de um diferente, faz alguma coisa diferente no Pokémon só pra dizer que é diferente, dá um outro nome pra ele, um outro número de Dex e diz que é outro Pokémon. Mas eu vou te explicar isso aí, olha, que você tá faltando visão. Você lembra lá no Nintendinho que você vinha no jogo Briga de Rua, enfrentava o inimigo azul, depois ia o mesmo inimigo, mas ele era rosa, você dava umas porradas, ele ficava azul e aí você ganhava dele. É a mesma coisa.
Entendeu? Vai vir aquele Garchomp. Nostalgia. Vai vir um Garchomp, entendeu? Preto e vermelho, você vai dar uma porrada e ele vira o Garchomp normal. Parece que só 2 Pokémon vão receber o Regional Form. Cara, bizarro. Só 2. bizarro. E o restante vai ser tipo um Pokémon novo, entre aspas. Mas você vai olhar pra ele e vai falar assim: caraca, é um Oddish. Não, mas não é um Oddish. É tipo um outro nome qualquer. Um design muito igual ao do Oddish, só que com uma paleta de cor diferente, com um detalhe ou outro diferente. Igual o do Jigglypuff. Depois pesquisa só. Tem um Jigglypuff novo que ele parece meio vampiro, com uma olheira, tem até uma capa. Fizeram uma artwork parecida com o que vazou. Tipo assim, você olha, é um Jigglypuff com skin de Halloween. Mas o nome dele não vai ser Jigglypuff, ele talvez não vai ter nem a tipagem do Jigglypuff, ele vai ser uma outra coisa nova, só que com a cara do Jigglypuff. Que estranho. Bom, a minha única tristeza, por enquanto, a minha maior tristeza, né? Porque tristeza com esse jogo aí teve várias até agora, é que o Oddish Abacaxi não é real. Eu fiquei triste. O Oddish Abacaxi foi o único fake, o único leak que eu queria de verdade e ele era falso. Eu fiquei tristola. A galera é criativa, né? Às vezes mais do que o Quick Às vezes mais que o pessoal que é pago pra desenhar, né? Porque o Oddish Abacaxi era muito fofinho, cara. Fala sério. Muito legal. De Bagdex, né? Vocês viram que o Bagmon tá fazendo o jogo, tá criando a região. Eu vi isso. Tá fazendo a lore, pô, tá Achei maneiro pra caramba. demais. Pô, vai ter que pegar busão no jogo lá, cara. Pô, maravilhoso. Já quero esse jogo. Mas é isso. Acho que a gente pode encerrar por essa semana. Só uma atualização rápida. Vocês não estão no Team Challenge, né? Não, atualiza nós aí que eu tô sabendo que tá uma galera indo bem. Então, pra atualizar, assim, os mais próximos aqui da casa, né? Eu sei que, por enquanto, Mitos TCG, Dungeons and Dice, For Fun, que é a loja que eu tô jogando, todas, pelo menos na data da gravação deste podcast, ainda estão no par, estão classificadas pro top 128, se eu não me engano. Então, provavelmente, quando sair esse episódio, já vai ter acontecido, né? O jogo do top 128 e a gente vai saber quem vai pro top 64, né? Então, vamos aguardar. Vamos que vamos. Boa. E pelo Se que eu não me engano, no top 64 vocês já ganham kitzinho Ultra Pro, né? Tomara que a gente ganhe, então. Pelo menos vai receber rápido, né? Já que a Pokémon faz o serviço direito. Não vai não, galera. Tem um pessoal do Team Challenge 2 que não recebeu o kit Ultra Pro, não. Isso é real, cara. Veio No Team Challenge 2 não chegou Ultra Pro. Veio via Copag. E aí, por isso que atrasou. Queria falar nada não, né? Mas mandar parabéns à galera que tá mandando bem demais. Eu não sei o resultado de todo mundo, mas se eu não me engano, eu vi o da Dungeons, que eu acho que eles fizeram 6-0. Então assim, os caras estão mandando muito bem. Então parabéns aí, galera. E vamos torcer pra que eles possam subir mais ainda aí no ranking e pegar um top igual o GH foi, né, GH? A galera da Mitos também tá jogando no top 128. Sim. Eu só não, é porque eu não sei o resultado da outra galera, mas vamos torcer pra todas essas lojas aí, dos amigos, a galera da Mitos também, que tá indo muito bem, Dungeons. Qual foi a outra loja? For Fun? For Fun. Então, a For Fun, então... For Fun, Dungeons e Mitos. Então, as 3 lojas aí estão mandando muito bem, então vamos... É porque da Dungeons eu vi o resultado, da Sotos eu não vi. Mas estão mandando muito bem, estão subindo, então vamos torcer para que as 3 possam chegar junto no top 4. Tomara. Pô, vai ser legal pra caramba. Tomara mesmo. Tomara que a gente passe. E antes da gente encerrar de vez aí com o running da semana, eu queria trazer aqui pro programa até, isso não estava na pauta, vou pegar os meus colegas de bancada aqui de surpresa. O nosso ouvinte o ouvinte clássico, né, se eu posso dizer, Augusto Grover. É o Wesley? Não, Augusto Grover. Foi... São os dois mais clássicos, então. Dessa vez foi o Augusto, ele mandou uma mensagem lá pra gente. A gente teve esses problemas recentes aí, que o episódio demorou um pouco pra sair e tudo mais, e ele mandou lá: boa, saudades do podcast. Só pra citar, aquela carta do Torton, né, que troca um Pokémon básico por um do descarte, não se esqueçam do Mimikyu V. Quando o Mimikyu V desce da mão pro campo, ele fica imune. E com o Torton, você vai poder deixar qualquer Pokémon imune vindo do descarte por um turno. Nossa. Entendeu? E ele fechou a mensagem dele dizendo: parabéns pelo programa, eu tava com abstinência. Então eu deixo um abraço aí pro Augusto, que é nosso ouvinte já praticamente desde o começo do podcast, né? Então, um abraço aí pra ele e obrigado pela mensagem. Quem se sentir inclinado, pode deixar uma mensagem lá que a gente sempre tá de olho. Ainda é interessante isso aí, cara. Você baixa o Mimikyu, troca ele por outro Pokémon e pronto. Legal. Muito bom, bacana muito bom. Demais.
isso, nós podemos ir então ao nosso Rolling da semana. Na semana passada, o Rolling que eu deixei envolvia o Cricketune e o Cricketune V. Eu queria saber se a gente tem aquele Cricketune da Astral Radiance que tem a habilidade Swelling Tune, que aumenta a vida dos Pokémon de grama em 40. E aí eu queria saber se esse aumento de vida ia funcionar pro Cricketune V, porque o texto da habilidade diz que aumenta de todos os Pokémon de grama, excluindo quaisquer Cricketune. E a resposta é que, apesar do texto da habilidade dizer que os Cricketune não recebem um aumento, o Cricketune V vai sim receber um aumento, porque o nome dele é Cricketune V e não Cricketune. Então, por ser Cricketune V, ele é uma carta completamente diferente e recebe sim os 40 pontos de HP adicionais. Pra semana que vem, o meu Rolling tem a ver com a carta do Samurott de Hisui Baby. Ele tem uma habilidade que você descarta uma carta da mão e compra cartas do seu baralho, e eu quero saber se você pode usar esta habilidade sem possuir cartas do seu baralho. Na verdade, descarta uma energia, né? É como se fosse a habilidade do Greninja Radiante. Você descarta uma energia e compra cartas, mas e se eu não tiver cartas do meu baralho, eu posso descartar uma energia? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. É isso aí então, galera. Muito obrigado por ter ouvido essa semana. Deixa aí algum comentário pra gente, o que você anda achando do cast, propostas de melhoria pra gente também. E elogios, se tiver algum, a gente sempre aceita receber, né? Sempre bom. É sempre bom. E nossa intenção é sempre tentar melhorar o nosso esquema de cast aqui. A vida de todo mundo aqui tá corrida, mas a gente tá fazendo o máximo possível pra poder voltar pro cronograma original e poder soltar os episódios certinho, né? Então é isso. Até semana que vem. Fui. Só um segundo, galera, rapidinho. Tá, vou avisar aqui, peraí. Eu tô em gravação, peraí. Fazer só um segundo, gente. Foi mal, porque acabou a água na caixa ali, meu tio tá ligando. Pode ir lá, aí não conseguiu falar com minha avó ali, eu já vou fazer o encerramento já, só pra avisar. Uma eternidade depois. Foi mal, Marvin. Vai editar, foi mal. Então vamos lá. Ele vai Então é isso, galera. Desculpa. Não. Ele vai sacanear com isso, você sabe. Ah, porra, lógico. Eu já espero isso. Conteúdo. Isso, pô. Tô aqui pra seria isso. Marvin se não sacaneasse isso. Fazer o quê? Acabou a água da caixa, Marvin. Fazer o quê? Tem que ver pra botar água na caixa. Enfim. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem acompanhado o nosso cast de hoje. Muitas notícias interessantes, muita coisa legal pra lançar. Sempre bom poder debater sobre isso. Não esquece de interagir com a gente, cara. É muito importante vocês mandarem mensagem. A gente quer ler mais mensagens de vocês aqui no cast. Então vai ser muito legal se vocês interagirem, mandarem sugestões. Até sugestão de pauta eu acho que é legal vocês mandarem, porque aí a gente pode nomear aí vocês. E quem sabe um dia aí, ó, vou chutar aqui, ó, vou jogar pro universo, hein? Quem sabe um dia não convidar um ouvinte pra poder participar do cast com a gente. Porra! Vocês vão discutir na porta mesmo? Eu tô gravando! Caralho. Mais conteúdo. Desculpa, eu não dei conta, não. Eu sei, cara, mas caraca, eu sabia que ia vazar aqui. Por isso que eu parei. Isso quando não é na janela aqui. Porra. Ai, caramba. Enfim, deixa eu tentar voltar. Começa de novo. Vou começar de novo. Vou começar de novo. Não vai não! Ele não vai não! É isso, você me encontra nas redes sociais do canal Cato Play. Até semana que vem. Beijo no coração de todo mundo, eu fico por aqui. Fui! E você pode seguir o Dragon News Podcast tanto no Instagram quanto no Twitter em @DragonNews_pod. E se você quiser, pode me encontrar nessas mesmas redes sociais em @JoãoAlcim. Se você quiser mandar uma crítica, uma sugestão, um elogio, você pode mandar para dragonews.podcast@gmail.com. É isso aí, muito obrigado pela audiência e até semana que vem.